Oi pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa aula de número 3. A nossa aula hoje vai ser menor que a aula passada. Nós vamos tentar fazer uma aula mais breve hoje. E na medida do possível, nós vamos fazer sempre intercalar uma aula maior com uma aula menor, ok? Nós vamos primeiro recordar o que nós vimos na aula passada. Nós vamos recordar o que nós vimos na aula passada e depois entrar no assunto da aula de hoje. Então, na aula passada, o que nós vimos? Nós vimos que a palavra Apocalipse significa revelação, ou seja, desvendar algo que estava encoberto. Nós vimos que um dos textos que cita esse nome, essa palavra, está no livro de Lucas, capítulo 12, verso 2. Eu disse para vocês que em vários livros da Bíblia aparece essa palavra. Especificamente, essa palavra aparece 31 vezes nos livros do Novo Testamento, ok? Vamos seguir. Nós dissemos também que para a gente estudar o livro de Apocalipse, a gente tem que tomar alguns cuidados, não só o livro de Apocalipse, né, mas toda a Bíblia. Mas especificamente em Apocalipse, por causa do teor do livro, nós devemos evitar a curiosidade frívola e a obsessão escatológica. Eu não lembro se eu expliquei, eu creio que eu não expliquei para vocês o que significa escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Essa palavra deriva de duas outras palavras, escaton, no grego, que últimos, e logia, que é estudo. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas, ok? Então, ao estudar Apocalipse, nós devemos evitar esses dois erros, a curiosidade frívola e a obsessão escatológica, e nos aproximarmos do livro com humildade, para que aquela promessa que há na Bíblia, que Deus dá graça aos humildes, se cumpra em nós. Nós também falamos que a característica principal do livro de Apocalipse é que ele é centrado na pessoa de Cristo. Nós até comentamos que a característica principal não é que Apocalipse é um livro que fala dos últimos dias, ou da perseguição da igreja, ou do anticristo, mas é um livro centrado na pessoa de Cristo. Nós vimos também o tipo de literatura. Nós falamos que Apocalipse é uma mistura de 3 gêneros literários, né? Epistolar, profético e apocalíptico. E como os outros livros apocalípticos da Bíblia, que são Daniel, Ezequiel e Zacarias, o livro contém visões com muitos elementos simbólicos, né? Com muitos elementos simbólicos. O livro também usa abundantemente o Antigo Testamento. Apocalipse tece como se fosse uma tapeçaria com vários textos encontrados em outros livros da Bíblia. Além disso, nós vimos também que João, por inspiração do Espírito Santo, ele usa o recurso do paralelismo progressivo. Esse paralelismo progressivo é conhecido também como método cíclico e também chamado de método recapitulação. Recapitulação, como se fosse recapitulando a história. E esse método, né, que João usa para escrever o livro, vê o conteúdo do livro sobre várias perspectivas e ressaltando também os segmentos paralelos do livro. Um outro detalhe também, que eu não comentei na aula passada, eu lembrei, gostaria de comentar com vocês, é um detalhe importante. É o uso do tempo de maneira simbólica também no livro. O tempo é usado de maneira simbólica. Por exemplo, a referência aos 1260 dias, que nós vamos ver mais para frente um pouquinho, 42 meses e 3 anos e meio. Nós não podemos entender esse tempo que é mostrado em Apocalipse como algo literal, porque nós já vimos que o livro usa muito simbolismo. Então, ele usa inclusive o tempo de maneira simbólica. E nesse tempo simbólico, as sessões paralelas também, elas não se seguem necessariamente de modo sequencial,
Antes, elas fornecem ao leitor perspectivas diferentes do mesmo ensino que vai, ao fim, né, vai resultar no auge definitivo. É o que eu falei para vocês, o paralelismo progressivo. À medida que João reconta a história, ele vai colocando mais detalhes, vai mostrando perspectivas mais profundas, perspectivas diferentes, para que seja montado como se fosse um quebra-cabeça através desse paralelismo progressivo que ele usa ao estruturar o livro. Ok? Outra forma que eu poderia dizer é o seguinte: o progresso, né, o progresso do livro em paralelos sucessivos não é uma sequência temporal, mas sim enfatiza a intensidade e dá ênfase, ok? Então esse modo também de interpretação é uma outra coisa que eu não falei com vocês na aula passada. Esse método de interpretação chamado paralelismo progressivo ou recapitulação não é um método de interpretação novo, ok? Ele remonta ao século III, quando um homem chamado Vitorino de Petrò escreveu o comentário sobre Apocalipse. Nós vimos também que o livro tem duas grandes divisões. Na primeira divisão, nós vemos o conflito de uma forma terrestre, como se manifesta a guerra espiritual na igreja, na vida da igreja, em perseguição e sofrimento. E a segunda divisão, que vai do capítulo 12 ao 22, onde é vista esse conflito de uma maneira mais profunda, ok? Nós vimos também o simbolismo, né, dos números, número 7, o número 4, o número 12, nós vimos esses três números simbólicos. Nós também falamos sobre o escritor, inclusive até um detalhe aqui, eu escrevi autor, né, na aula passada. Aí o Lucas, meu filho mais novo, me corrigiu, falou: mamãe, mas o autor do livro não é João, mas Deus Pai e Deus Filho. Então, não, meu filho, mas eu falei. Então, porque o Lucas insistiu comigo, eu estou corrigindo aqui. O escritor, né? João não é o autor, João é o escritor. Nós vemos também a data, que foi no ano 95 ou 96 da nossa era, que foi o final do governo de Domiciano, que reinou do ano 81 a 96. Local, Ilha de Patmos, né, no Mar Egeu. Os destinatários, tanto aquelas 7 igrejas da Ásia, como os crentes de todos os tempos. E o objetivo, confortar a igreja militante e também consolar e confortar os crentes de todas as épocas. Foi o que nós falamos na aula passada. Então, na aula de hoje, nós vamos mostrar o esboço para estudo do livro. Fica uma dica para vocês também. Esse esboço é para facilitar o nosso estudo. Então, a dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: vocês procurarem sempre descobrir, quando vocês forem estudar o livro da Bíblia, procurar sempre descobrir o esboço mais simples dos livros antes de começar a estudá-los. Isso vai facilitar muito o seu estudo, ok? Você saber as divisões do livro vai facilitar demais o estudo daquele livro, tá? Então, por isso que a gente procurou fazer o esboço mais fácil e apresentar esse esboço para vocês. Nós vamos usar aqui também o esboço apresentado pelo Simon Kistemaker, que é aquele primeiro livro que eu mostrei para vocês, que é o meu preferido, que eu achei o melhor de todos, né? Por que eu escolhi esse esboço de Kistemaker? Esse esboço que Kistemaker usa é também o mesmo esboço que a Bíblia de Estudo de Genebra usa, com algumas alterações. Esse esboço. Então, eu dividi o esboço dele em 3 partes, ok? E eu escolhi por quê? Porque, além de ser mais simples, ele enfatiza a importância do número 7, né? O Kistemaker percebeu, e realmente isso é fato, que o número 7, o simbolismo do número 7 é muito importante em Apocalipse. Nós vamos ver durante o estudo que esse número aparece várias vezes, não só de forma explícita, mas também de forma implícita, quase que escondido no texto.
Então, por esse motivo, ele resolveu dividir dessa forma. Como é que ele dividiu? Ele fez primeiro uma introdução. A introdução está no capítulo 1, versos 1 a 8. E na introdução, João estabelece o cenário, explica o propósito básico do livro e exalta Cristo como a fonte de sua revelação e identifica a si mesmo e aos seus destinatários. Então, isso tudo João faz nessa introdução que vai dos versos 1 a 8 do capítulo 1. A segunda parte, parte 2, vai do capítulo 1, verso 9, até o capítulo 22, verso 5, que é uma série de 7 visões. Então, nessa segunda parte, há 7 ciclos de visões altamente simbólicas que abordam o presente, ou seja, os dias de João, e o futuro. Esses ciclos de visões também, elas são escritas para encorajar os crentes a permanecerem firmes e fiéis a Cristo enquanto passam por sofrimento e também para adverti-los do perigo de abandonarem a Cristo. E a terceira parte, a conclusão, que vai dos versículos 6 a 21 do capítulo 22. Então, João conclui com várias palavras de estímulo e uma bênção. Outra coisa também, gostaria de deixar claro para vocês, que existem outros esboços do livro. O G. Kabyle, por exemplo, faz um esboço um pouco diferente do Kistemaker. O Hendrickson também faz um esboço diferente. E outros autores que li também fazem um esboço diferente. Eu escolhi esse esboço por esse motivo que eu dei para vocês, por ser mais fácil de você guardar essa sequência, bem menor e mais fácil, e por causa da importância do 7 no simbolismo do livro. A primeira parte, que é a introdução, também pode ser dividida em 3 outras partes, que vai ser a próxima aula que nós vamos ver. A primeira parte é o prólogo, que vai dos versículos 1 a 3 do capítulo 1. Depois, saudações, abrange os versos 4 e 5 também do capítulo 1. E a terceira parte, o louvor ou doxologia. Capítulo 1, 5, parte B, segunda parte do versículo, até o versículo 8. Na aula que vem nós vamos ver essa parte que vai do capítulo 1, versos 1 a 8, ok? Nós vamos começar estudando então essa parte, a primeira parte do livro, e a primeira parte do esboço. Vamos agora à conclusão e aplicações. A maneira que Deus inspirou João a escrever esse livro nos leva a algumas conclusões óbvias. Primeira conclusão: Apocalipse evidencia a unidade da Bíblia. A Bíblia, embora composta por 66 livros, é uma unidade, onde um livro explica e completa outro livro. Nós vemos isso pelo uso que João faz do Antigo Testamento. Isso por si só, essa maneira de um livro explicar o outro, como João inclusive usa no Apocalipse, é uma maravilha. Isso por si só é uma maravilha. Por quê? Quando a gente pensa que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens diferentes, num prazo de aproximadamente 1.500 anos, isso é realmente de nos deixar maravilhados com essa unidade. Então, a aplicação nós podemos fazer desse fato. Pense na maravilha disso e valorize esse livro. Segunda conclusão que a gente pode chegar: Apocalipse é como se fosse um resumo de toda a revelação bíblica, a começar de Gênesis. Além disso, Apocalipse é como se Deus estivesse fechando com chave de ouro a revelação progressiva da Bíblia. Então, Deus revela a si mesmo e o seu plano progressivamente. Ele começa em Gênesis e vai, através de toda a Bíblia,
progressivamente trazendo uma revelação que explica melhor o seu plano. Em Apocalipse, de maneira belíssima, João, inspirado pelo Espírito Santo, relata o fim dessa era, ou seja, os últimos dias, também de forma progressiva, usando o recurso do paralelismo. A conclusão que a gente pode chegar é que Deus quer que seus filhos conheçam a sua palavra com profundidade. Você tem esse anseio de conhecer a Bíblia com profundidade? A terceira conclusão é a seguinte: porque Apocalipse é um livro com várias alusões que se referem simultaneamente a várias passagens do Antigo Testamento, a intenção do livro, a intenção de Deus através desse livro, é nutrir todos aqueles que são servos de Cristo. Que aplicação nós podemos tirar do fato de Apocalipse conter uma revelação que nutre? É a seguinte: você deseja ser nutrido dessa forma por Deus? Entenda também o seguinte, e a própria Bíblia nos ensina isso: o anseio de conhecer a palavra de Deus com profundidade e o desejo de ser nutrido por essa mesma palavra são características daqueles que pertencem a Cristo. Então nós ficamos por aqui. Na próxima aula, então, nós vamos ter uma aula maior, né? Como eu já avisei para vocês desde o início. E nós vamos começar com o capítulo 1, versos 1 a 8, ok? Até a próxima aula, então. E que Deus abençoe a todos nós com o estudo desse livro.